Nós queremos desejar que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar no coração, possa estar na vida, no lar de todos os nossos amigos e de todos os nossos irmãos. Estamos nessa tarde de domingo, estamos aqui com a nossa live, como de costume, sempre às 3 horas da tarde, e a tarde de hoje não é diferente. Estamos nós aqui novamente para levar a mensagem da palavra do nosso Deus. E como sempre, nós queremos pedir para vocês que se inscrevam no canal. Nós estamos no YouTube, se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem essa live, porque fazendo esse trabalho, vocês estão contribuindo para levar a palavra do nosso Deus a outras pessoas. Então, o nosso pedido, a nossa pedido para a ajuda de vocês é que vocês compartilhem, que vocês inscrevam-se no canal e que vocês também escrevam para nós aqui neste momento ao vivo, que nós vamos estar divulgando da onde vocês estão nos ouvindo. Podem escrever para nós e nós vamos estar divulgando. E pedimos que a bênção, que a graça do nosso Deus possa estar na vida de todos. Inicialmente, nós queremos orar ao nosso Deus, pedindo a bênção e a graça do nosso Deus, e dizer que nessa tarde nós estamos aqui para falar da palavra do nosso Deus, juntamente com o nosso irmão Miqueias, que depois ele vai dar o seu boa tarde. Depois que nós fizermos a oração, nós iremos então apresentar o nosso irmão Miqueias, que irá trazer a palavra do nosso Deus, mas primeiramente vamos então orar ao nosso Deus. Grande Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por este momento que nós estamos aqui, Senhor Deus, para falar do teu amor, para falarmos da tua grandeza, para falarmos, Senhor Deus, da tua palavra. Pedimos a direção do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a vida do Miqueias e sua família. Sobre o seu ministério, Senhor Deus, abençoe grandemente todos os seus afazeres e todos quantos irão estar conectados conosco. Que a bênção, que a graça, que a direção do Espírito Santo possa estar no lar, na vida de cada um dos nossos amigos, de cada um dos nossos internautas. Que a bênção dos céus possa estar no coração, na vida, em todas as atividades, em todos os afazeres dos nossos amigos e dos nossos irmãos. É a nossa oração, é o nosso pedido no nome do Senhor Jesus. Antes de passarmos para o nosso irmão Miqueias, que vai trazer a palavra nessa tarde, nós queremos dizer que todas as sextas-feiras, às 8 horas, nós estamos aqui para anunciarmos a palavra do nosso Deus. Estamos estudando a carta do apóstolo Pedro. Estamos finalizando a primeira carta do apóstolo Pedro no capítulo 5, nessa próxima sexta-feira. Se Deus quiser e permitir, nós vamos concluir o capítulo 5, consequentemente concluir a primeira carta do apóstolo Pedro. Certo? E claro que depois vamos estar para a segunda carta, e assim nós seguimos aprendendo a palavra do nosso Deus. Muito bem, dito isso, pedindo que vocês então escrevam para nós, pedindo que vocês compartilhem, porque esse é o trabalho que vocês vão fazer para contribuir com a propagação do Evangelho. Dito isso, então, vamos passar para o nosso irmão Miqueia, que vai dar o seu boa tarde e vai então fazer a leitura da palavra que ele vai discorrer, enfim, sobre a mensagem que ele tem para essa tarde, pedindo a bênção e a graça do nosso Deus a todos os nossos amigos internautas. É contigo, irmão Miqueias, que Deus te abençoe. E eu diria assim que é uma alegria estar contigo aqui, e obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco neste humilde local em que nós levamos a palavra de nosso Deus. E todos os domingos à tarde temos um convidado, e hoje é o teu dia. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Obrigado, irmão Atanagildo, pelo convite, pela oportunidade de nós estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor com os nossos amigos, nossos irmãos que estão nos assistindo. Desde já eu quero saudar a esses irmãos, a esses amigos, com a paz do Senhor Jesus, e que Deus possa abençoar, que Deus possa alcançar as vidas nessa tarde através dessa live, através desta palavra. Que Deus possa nos usar aqui nessa tarde para alcançar essas vidas através da palavra dele, possa nos revelar
os mistérios que há na palavra dele, que somente o Espírito Santo pode revelar. Glória a Deus. Então, nesse momento, nós nos colocamos à disposição e a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre a casa, sobre o lar, de todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham das suas casas. Glória a Deus. Então vamos ler um texto aqui da palavra de Deus que se encontra em Gênesis, o capítulo 3. Vamos ler alguns versículos aqui, até o versículo 19. Vamos lá então. Gênesis 3, do 1 ao 19, nos diz a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a tua semente, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém. Amém. O meu irmão Jorge Vieira lá de Curitiba, nosso amigo Jorge Vieira está conectado conosco. Deus abençoe Jorge Vieira, lá de Curitiba, Paraná. Consequentemente, se é Curitiba, é Paraná. Muito bem, então contigo, irmão. Então Nós nós temos um tema da nossa mensagem, Glória a é Deus. que vencedores assumem responsabilidades. Vencedores assumem responsabilidade. Muito bom. Então nós temos aqui nessa mensagem o versículo que a gente quer deixar como versículo-chave da mensagem, é o versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Quem sabe nós analisando esse texto a gente pode pensar assim: foi nesse momento, quem sabe, que Adão caiu, ou foi no momento que ele comeu o fruto? Quando que foi o momento que Adão ele caiu no pecado? Na verdade, o momento que Adão caiu no pecado
foi quando ele desobedeceu a Deus. Exatamente. Quando ele transferiu a responsabilidade que era dele. Mas o pecado ele se originou antes ainda. Quando Eva foi questionada pela serpente e ela teve dúvida. E quando que nós temos dúvida? Quando que as nossas convicções elas são colocadas em xeque, elas são colocadas em dúvida? Quando nós não temos a convicção. Exatamente. E é assim com a nossa salvação. Diariamente, o nosso adversário, Satanás, o nosso coração, que a Bíblia diz que é mais enganoso que todas as coisas, ele coloca dúvida. Coloca dúvida, né? Ele É entra em verdade. dúvida. Porque nós passamos por situações no nosso dia, por adversidades no nosso dia, que muitas vezes nos fazem questionar algumas coisas em relação à eternidade, em relação às promessas do Senhor, em relação à provisão do Senhor. E se nós não estivermos convictos quando nós formos questionados sobre essas coisas, nós vamos retroceder. Nós É, vamos. Tiago diz que quem se aproxima de Deus tem que crer, né? Tem que crer que Ele é galardoador. Então, o princípio de tudo é crer, acreditar piamente. Porque se nós cremos e acreditamos piamente naquilo, nós estamos convictos. Exatamente. E quando nós estamos convictos com alguma coisa, não importa o que digam para nós. A menos que provem ao contrário daquilo com provas irrefutáveis, e no caso de nós estarmos falando da fé, com provas irrefutáveis dentro da palavra de Deus, a gente não pode mudar de opinião. Vamos supor aqui que Eva ela tivesse a fé dela, a convicção dela tivesse solidificado na ordem divina. Ela não teria, no momento que ela fosse questionada, porque o que a serpente disse para ela? Certamente você não vai morrer. Mas aí Deus disse para ela que sim, que eles iriam morrer. Então ela acreditou, a convicção dela estava no que aqui? Não estava em Deus. Não tava na dúvida, né? Na Tava dúvida. vivendo dúvida. Ela estava vivendo dúvida. E muitas vezes nós, como cristãos, a gente vive dúvidas por quê? Porque nós não temos experiências. Olha o que diz o Tiago aqui, ó. Porque o que tem dúvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então, é levada assim, é fácil de ser conduzida quando se tem dúvida. Foi o que aconteceu com Eva. Ela foi levada porque havia dúvida no coração. Ela não tinha convicção daquilo, né? E por que que muitas pessoas desistem da caminhada? E o tema da nossa mensagem é essa, sobre vencer, sobre vencedores. Por quê? Porque para vencer nós precisamos ter convicção do lugar para onde nós estamos indo. Convicção. Nossa, esses exemplos são um monte, né? Olha os espias. Deus disse: vocês vão herdar a terra, vocês vão herdar a terra. Os espias foram lá: não, nós não temos condições. Estava determinado e decretado por Deus. Decretado! Deus disse assim: eu já coloquei na mão de vocês esse É de povo. vocês, a vitória. Nossa, e aí nós entramos nos nossos dias, né, irmão Miquel? Nos nossos dias, as promessas são as mais diversas e nós vivemos uma vida muitas vezes muito medíocre perante as promessas que Deus tem nos dado. Por quê? Porque nos falta convicção. Convicção. Olha a importância que é ser convicto das bênçãos de Deus. E o que que a Bíblia fala lá nas cartas ao Apocalipse? Para quem que é a recompensa que ele tem preparado? Olha aí, ó, olha aí, para os vencedores. Olha só, a gente, uma coisa traz a outra, Uma né? coisa traz a outra. Que maravilha. Então, assim, ó, é uma promessa em comum para todas as cartas. É ao que vencer. Exatamente. Não é ao que expulsar demônio, mais demônio, ao que orar mais e mais ser curado, ao maior ganhador de almas. Não, não é para isso Não não. é nisso. É ao que vencer. Ao que vencer. Nelson Tondinho, um abraço, Nelson Tondinho, aí Dalir Signorati. Nelson Tondinho, nosso irmão, e a Idalir, a vereadora Idalir lá de Cacique Dobre. Como eu disse, nós sempre vamos estar aqui anunciando vocês que estão aí, mas escrevam para nós, escrevam aí.
Então nós estamos aqui com o nosso irmão Miqueias falando assim sobre vencedores, como é que é o tema mesmo? Vencedores assumem as responsabilidades. Vencedores assumem as responsabilidades. Olha só, o tema é sugestivo. Vencedores assumem a responsabilidade. Qual é que é a nossa responsabilidade? É crermos piamente que Deus é capaz de fazer tudo quanto Ele prometeu nos fazer. E agora vamos imaginar e pensar se Adão tivesse assumido a responsabilidade dele como líder espiritual A na humanidade, casa dele, a humanidade não teria caído, né? a humanidade, nós não estaríamos aqui hoje. Nós A não nossa vida seria diferente. estaríamos Tudo numa seria vida diferente. bem mais, como é que se diz? Em acordo com a vontade de Deus e não vivendo em dificuldade, problemas. O mundo hoje está doente. Por que, que o mundo está doente hoje? Os problemas, dificuldade em todos os aspectos. Por causa que lá Adão e Eva Não assumiu a não assumiram. responsabilidade. E aí as Então consequências. Adão foi questionado sobre ter pecado. Qual que foi a primeira resposta dele? Não, não Lavou as fui mãos. eu, Eu não sou culpado. não fui eu. Eu não tenho culpa. Foi, ó Senhor. Ele não culpou só Eva, ele culpou Deus. Exato. Ou a mulher que tu me A desse. mulher que tu me deu, foi tu que escolheu, foi tu que fez, Olha aí. né? E aí ele, além dele não assumir a responsabilidade que era dele, ele ainda disse, ó Senhor, é contigo. E não é assim hoje, Mariqueia. Não, Parece que eu também. não sirvo a Deus por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Cara, mas você tem que ver a tua vida, não o outro. E não é o outro que pode ser exemplo. E aí Deus, como uma segunda tentativa, ele vai na Eva, mesmo sabendo a resposta. Sim, Isabel, né? E aí às vezes parece assim, o homem é o sacerdote do lar, o homem é responsável, ok. Isso é bíblico, isso é verdade, isso é. Mas daí Deus vai na responsabilidade da mulher, porque o homem não consegue ser responsável sozinho dentro do lar. Tem que ter o. Deus deu para cada um, Deus, vocês vão andar lado a lado, vão andar de acordo, né? Exato. Aí agora a gente pegou esse gancho de se Adão não tivesse pecado. Mas daí agora vamos para Eva. E se Eva não tivesse pecado? E começou por ela. Na verdade, ela foi a primeira, embora a Ela responsabilidade foi a era dele, primeira, mas ela foi que cedeu, né? né? Então, pode falar, Matana Juto. Pode É que o concluir. inimigo é astuto, ele sempre vai atacar no lado mais frágil, né? Não é que a mulher seja mais fraca que o homem, mas ela é mais emotiva, consegue ser E convencida. quem sabe naquele momento, naquela situação, ela estava mais fragilizada. Mas vai acontecer momentos que o homem vai estar mais Mais fragilizado. Vai fragilizada. ter momentos que o filho vai estar mais fragilizado. E aí Exatamente. Satanás, ele não é onisciente, ele não é onipotente, mas ele é observador. E Observador. ele tem demônios, né, que trabalham em favor do objetivo que ele tem, que informam ele das coisas. Propósito, e que tentam, né? Os E próprios que demônios. tenta. Então, assim, ele vai atingir o lado mais fraco, seja o homem, seja a mulher, seja o filho, seja o pai, seja a mãe, que está dentro daquele lar, ele vai tentar atingir por ali. Vai atingir alguém, né? Vai usar Então alguém. aqui ele conseguiu através de Eva, mas poderia ter sido muito bem ele ter atingido Adão e Adão teria oferecido para Eva, o resultado teria sido o É o mesmo. mesmo, Que não né? é por aonde entra, Exato. mas é o fato de ninguém ter tido a visão espiritual no momento para dizer, opa, estamos desobedecendo a Deus. Não é Se aí, nós não é por aí, né? fizermos isso, nós vamos estar em desacordo com aquilo que Deus ordenou para nós. Então faltou em todos eles a visão e a obediência. E alguém frear, né? A ideia. Não, mas daí os dois cederam. Os dois cederam. Então a Bíblia fala, né, lá em Apocalipse, como já falamos, que é o que vencer. Só que para nós chegar lá, agora também faz parte do nosso tema, que nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Assumir, é. E quando nós assumimos as nossas responsabilidades, há dois caminhos. A gente vai colher os frutos das coisas boas que a gente fez, a gente vai colher os frutos das coisas ruins que a gente fez, e a gente vai se alegrar com as decisões positivas que nós tomamos e também vamos colher os frutos. Só que nós vamos se alegrar com eles. Uhum, é isso aí. Então aqui a gente vai fazer alguns contrastes aqui na palavra do Senhor. Vamos fazer um comparativo entre Saul e Davi.
Quando Deus ordena para Saul, que ele diz para Saul era rei, já era escolhido, já tinha sido ungido, aí Deus ordena que Saul vá, destrua os amalequitas. Se os irmãos quiserem acompanhar em casa, 1 Samuel 15, quando Deus ordena para Saul, você vai lá, você destrói os amalequitas, você mata todo o povo, inclusive os animais. E aí o que Saul fez? Saul foi lá, guerreou com o povo, matou o exército, poupou o rei e os animais. Não cumprir com a palavra. Não cumpriu com a palavra. Aí Deus envia Samuel, questionou ele de novo, e ele jogou a culpa em quem? No povo. Ele disse: o povo trouxe os animais, o despojo, foi culpa do povo. Mas se a gente lê, a ordem foi dele de poupar. Foi dado a ele, né? Ele era o responsável. E aí, mais uma vez, nós vemos dentro da palavra de Deus a consequência de não obedecer e não assumir a responsabilidade, que no caso de Saul foi a perda do reinado. Perdoa. Deus tirou o reino dele, rejeitou ele por aquela atitude. Claro que houveram outras atitudes dele depois, né? Mas assim, ele perdeu o reinado. Então, às vezes parece uma coisa simples. Eu tenho uma responsabilidade, Deus me deu uma responsabilidade, eu não vou assumir. Ou às vezes no trabalho acontece alguma coisa, eu não vou assumir. Eu vou deixar que descubram. Se descobrir, tá tudo bem. E se não descobrir, tá tudo bem também. Né? Se descobrir, eu me justifico. E se não descobrir, tá tudo certo. Só que a gente esquece que Deus, Deus está vendo. ele abençoa pela nossa obediência. Então, às vezes parece que a gente não assume algumas responsabilidades, parece que está tudo bem. Só que coisas começam a acontecer na nossa vida, ou bênçãos deixam de vir sobre a nossa vida pela desobediência, e a gente esquece que é por causa daquilo. E é em tudo na vida, né, Momiquel? É É em em tudo tudo. na vida, é no lar, é no trabalho, é na vida física, na vida espiritual, na vida conjugal, emocional, tudo que tu possa imaginar, até particular. Se eu não tenho responsabilidade, se eu não assumo as responsabilidades com a minha saúde, se eu não assumo as responsabilidades com a minha todos os aspectos, higiene, higiene mental, higiene, Tudo, todas as tudo, áreas, tudo, tudo. tudo, tudo. Porque tem coisas que se a gente não alimentar a nossa mente com coisas boas, daqui a pouco a gente está sofrendo. E aí precisa de psicólogo. Mas não tem psicólogo melhor do que o nosso Cristo. E as orações e uma vida regrada com coisas boas. E a responsabilidade de quem? É nós. É nossa. Não é o outro que é responsável pela nossa higiene mental, né? E tudo Não. mais. E aí, se a gente pensar o quanto isso grave é, irmão Tanagildo, é que Jesus fala em Mateus 7:22 que muitos vão chegar naquele dia cheio de desculpa para ele. É, que vão dar. É, Vão dizer para ele, mas eu curei, mas eu orava, os demônios eram expulsos, fazia milagre, fazia maravilha. E aqueles que não tiveram de acordo em obediência com a palavra de Deus, que não tiveram responsabilidade com o evangelho e com a palavra dele, com o chamado dele, Jesus vai dizer, vamos trazer para nossa linguagem de hoje. Quem é você? não te Eu não te conheço. conheço. Não, Jesus, eu não te conheço. Tu Eu não não te faz conheço. parte do meu Tu povo. não faz parte. Por quê? Porque não viveram em obediência à palavra do Senhor. Porque quando foi dada a responsabilidade, que a maior responsabilidade que nós temos hoje é sobre a nossa salvação, é sobre o presente que foi nos dado através da graça de Cristo, através do sacrifício de Jesus, nos foi dado um presente que é a salvação. A salvação. E nós temos responsabilidade sobre a nossa própria alma, que é em primeiro lugar, porque a Bíblia diz o quê? Do que adianta eu ganhar o mundo E inteiro perder a minha e alma. perder a minha E alma? olha a responsabilidade aí É também. sobre quem? Olha a responsabilidade. Nós temos algumas responsabilidades que ela, como é que se diz? Ela é intransferível. Eu brinco às vezes, irmão Atanagildo, que atrás do cartão de crédito tá escrito assim, ó. Uso pessoal e intransferível. Esse cartão É é de uso intransferível. pessoal e intransferível. Intransferível. E eu brinco que a salvação é assim. Nós recebemos a salvação do Senhor através do sacrifício dele,
através da graça que nos alcançou, nós somos alcançados por Ele. E Ele nos deu Um cartão, um passe, um cartão, que espiritualmente está escrito. É de uso pessoal e intransferível. intransferível. É isso aí. Então, cada um dentro do lar, dentro da casa, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o filho, a salvação ela é de uso pessoal e intransferível. Intransferível. E a responsabilidade sobre ela é pessoal e intransferível. Intransferível, com Eu não certeza. posso transferir a responsabilidade da minha salvação para minha esposa. Não pode. Ela não pode transferir para mim. A única coisa que se pode é ajudar a, digamos assim, a preservar esse cartão. Isso a gente pode. Eu posso, digamos assim, irmão Miqueias, por aí não é o certo, mas o cartão está no teu poder, e não sou eu que vou te dar a salvação vem de Deus. Nós precisamos nos orientar uns aos outros, porém a salvação é individual. Se eu quero, quero, e se tu não quer, paciência. A gente pode, através da oração, santificar, porque a Bíblia fala disso, né? Isso. A gente santifica, a gente ora. Jó fazia isso, né? A Bíblia diz assim que Jó levantava de madrugada, sacrificava e santificava a vida dos seus filhos, da sua casa, da sua família. Ele santificava, só que ainda assim os filhos escolheram o quê? Festejar. Exatamente. Não escolheram a vida que o pai escolheu. Então, infelizmente, né, não é o tema, não é o assunto principal, mas eles tiveram o destino que tiveram, né? Não é o caso de falar da salvação deles ou não, mas enfim, Jó santificava, mas a escolha de salvação cabia a eles. Cabia individualmente. Se a pessoa quer aceitar os passos de quem aconselha, muito que bem. Se não quiser aceitar, a responsabilidade é total e completamente dele. Deus não obriga, quanto mais o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou o parente, ou o amigo. Não vai obrigar nunca. É da nossa obrigação levar a mensagem, mas a responsabilidade é de quem está sendo proposta a salvação. Então, como é que é o tema mesmo? A responsabilidade é... Vencedores assumem Assumir a responsabilidade. responsabilidade. Então isso é tão importante, né, que nós vamos, para ficar fixado isso, né, nós vamos voltar lá para as cartas e lembrar os irmãos que lá está escrito ao que vencer. Ao que vencer. Ao que vencer, comerá do fruto da árvore da vida, ao que vencer receberá a coroa, ao que vencer, ao que vencer. Então nós temos que vencer. Não é só correr a batalha. Paulo diz, eu corri a carreira que me foi proposta, guardei a fé. Ele fala ali no final do livro de Timóteo 2 e 4, eu acho, né? Que ele fala isso. Ele correu e ele guardou a fé. Ou seja, Paulo em nenhum momento, se nós olharmos para a vida de Paulo, em nenhum momento ele fugiu da responsabilidade do ministério dele. A partir do momento que ele teve o um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele entendeu a responsabilidade que Jesus estava colocando sobre a vida dele. Ele assumiu ela, lutou por ela, e no final da vida dele, ele diz: eu corri a carreira. Eu corri. E ele tinha certeza que ele era um vencedor. Glória a Deus. Ele tinha certeza que ele tinha vencido. Naquele instante da vida, ele tinha certeza que ele tinha vencido. Porque ele correu, assumiu as responsabilidades. Toda vez que ele foi questionado sobre as responsabilidades dele, sobre o ministério dele, ele não fez como Saul, ele não fez como outros personagens bíblicos que fugiram da responsabilidade. Ele foi para a prisão, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, mas em todos os momentos ele assumiu a responsabilidade como pregador da palavra do Senhor, porque ele sabia que precisava cumprir um propósito. Aqui no Apocalipse 1:7, a melhor 2:7, melhor dizendo, a carta da igreja para a igreja de Éfeso, capítulo 7 diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do jardim. Ao que vencer. Né? Então, os vencedores são aqueles que Os que assumem as responsabilidades vencem. Vence. Vencem, é bíblico. É bíblico.
E aí Saul não assumiu, mas daí Davi pecou e o pecado de Davi era tão grave quanto o de Saul. Pois é. E aí Davi, quando Natan questionou ele, Davi disse assim: pequei. Ele É caiu em si e disse: pequei. E o que, que ele alcançou diante do Senhor? Graça e misericórdia. Se verdade. a gente olhar para Caim, quando ele matou Abel, Deus questionou: onde está teu irmão? E aí ele responde para Deus de maneira grosseira, né? Sou eu guardador do meu irmão? Como é que eu vou saber dele? É, bem que Deus sabia que. Não alcançou graça diante de Deus. E aí a gente pega o filho pródigo, tomou as decisões que tomou, foi, gastou tudo que gastou, estava naquela situação, aí olha para si mesmo e diz, o que, que ele diz? A responsabilidade é de quem? É minha. Eu saí da casa do meu pai. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai. Agora eu vou voltar para lá, e nem que seja para ser tratado como servo. Alcançou o que, irmão Atanagildo? Alcançou o perdão, a misericórdia, Perdão, né? graça e misericórdia. Então É, são exemplos que nós temos na palavra de Deus disso. Arão é outro exemplo que a gente tem, que Moisés subiu, o povo apertou um pouquinho ele e ele ele disse assim, cedeu. ó, traz então. Foi ideia dele, não foi do povo. Aí Moisés desce, quebra ali as tábuas e questiona ele. E ele diz: ah, o povo? Não, não foi o povo. A ideia de construir o bezerro de ouro foi dele. Pois é, não assumiu a Não responsabilidade. assumiu a responsabilidade. Então nós temos vários exemplos. Muito. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas depois Jesus questionou ele 3 vezes. E 3 vezes ele disse assim: eu te amo. Te amo. Eu te amo. E aí Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Então apacenta os meus cordeirinhos. E aí Deus fala que ele seria a pedra fundamental da igreja e do cristianismo, e foi o que foi, porque ele alcançou graça e misericórdia por ter assumido a responsabilidade em ter negado Jesus. Então a mensagem que fica hoje, irmão Atanagildo, que quando nós assumimos a responsabilidade sobre as nossas atitudes, sobre as nossas palavras, sobre os nossos atos, nós alcançamos graça e misericórdia diante de Com Deus. certeza, sem dúvida. E depois, assim, ó, quando a pessoa não acredita naquilo que Deus deixou, naquilo que as promessas, ele está dizendo que Deus não é capaz, ou que Deus ele errou no que disse, ele errou nos seus projetos, ele errou nos seus planos. A desconfiança, a falta de fé é um não para Deus. Queira nós aceitarmos ou não, a desconfiança é um não, ó, irmão, quer dizer, eu acho que tu não vai conseguir fazer o teu projeto, quer dizer, eu não estou acreditando em ti. É a mesma coisa. Né? Perante Deus é a mesma coisa. O que o Senhor disse que faz, eu acho que o Senhor não tem condições. É a mesma coisa que desacreditar que Deus não é capaz, quando nós não temos fé o suficiente. Claro que por isso que nós estamos pregando a palavra, por isso que nós estamos aqui nessa tarde, que o irmão Miquel deixou o seu lar, deixou sua casa, porque nem todos têm a mesma quantidade de fé, porque não têm também a mesma quantidade de conhecimento. Por isso que nós estamos aqui para trazer a mensagem de esperança, de vida eterna, de creia em Deus, acredite em Deus, mesmo nas dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante de situações adversas, acredite que Deus é capaz. Porque Jesus deixou exemplo para nós. Jesus deixou exemplo. Jesus, quando estava orando lá no Getsemane, ele diz ali, Lucas 22, em 39, ele diz assim: Senhor, Deus, se for possível, afasta de mim o cálice. Aí agora ele puxa a responsabilidade para ele, né? Uhum. Que daí ele diz assim: todavia não se faça a minha vontade. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade. Se for possível, passa. Passa. Mas se não for possível, que o Senhor faça a tua vontade. Então ele sente o peso da responsabilidade, Com certeza. É mas que ele não foge não dela. fugiu. É que a dor que ele iria passar como homem era muito forte. E quem sabe muitas dores que a gente pode passar no nosso dia a dia seja quase insuportável. Porém, Deus sempre está do nosso lado quando nós acreditamos nele.
Porque por mais difícil que seja o nosso problema, a nossa esperança não é terrena, não é material. Embora vivemos num plano terreno e material, nós precisamos angariar condições para viver, mas a nossa esperança é do reino eterno de Cristo. Então a palavra de Deus, ela coloca sobre nós a responsabilidade sobre coisas que somos nossas. Mas Jesus morreu por uma responsabilidade, por um compromisso, por pecados que não eram dele. Então a gente vê que o exemplo de Jesus ele está acima de todos os outros que nós Ele citamos não aqui. devia o que pagou. Porque Arão errou. O que ele iria pagar, o que ele ia sofrer, é a responsabilidade dele. Adão pecou, Eva pecou, Saul pecou, Caim pecou, todos pecaram. Então o que eles sofreram, a pena que eles sofreram, era de Eram responsabilidade merecidas, deles. né? Agora Jesus não pecou. Ele não merecia. Jesus sofreu e assumiu uma responsabilidade que não era dele. Um Exatamente. sofrimento que não era dele. Amargou uma cruz, amargou a morte da cruz por um pecado que não era dele. Então, todas as vezes, para nós deixar a mensagem, fechar a mensagem, todas as vezes, irmão Atanagildo, que nós formos deixar a nossa responsabilidade, que nós formos culpar alguma coisa, culpar alguém por não sermos crentes, por não orarmos, por não lermos a palavra, por não termos compromisso com a igreja, com as coisas do Senhor, a gente vem a pensar que essa responsabilidade é nossa. E Jesus assumiu uma responsabilidade muito maior. Morreu na cruz do Calvário por um pecado, por um erro que ele não tinha cometido. E ainda assim, ele assumiu a responsabilidade e foi até o final entregando a vida dele por nós, porque nós não merecemos. Mas ainda assim, pela responsabilidade que ele tinha, que ele assumiu, ele foi até o final. O que deixa para nós não ter desculpa. Não. Não ter desculpa, porque ele tem uma palavra hebraica que chama-se techuvá. O que é techuvá? Techuvá é retorno. Nós estávamos distante de Deus, é do mesmo sentido da palavra religião, que é religar-se novamente. Certo? Então, techuvá é voltar às origens. E como voltar às origens? É aceitar o sacrifício que Cristo fez por nós. Isso é techuvá, isso é voltar às origens, a origem de ter o quê? Comunhão com Deus, uma vida plena, uma vida de harmonia com o próximo, uma vida de harmonia com a natureza, uma vida de harmonia consigo mesmo, paz na alma, paz no espírito, uma vida que tem esperança, irmão Miqueias. Então, isso que nós precisamos. Precisamos voltar às origens. E para que nós venhamos fazer isso, nós não podemos lançar essa responsabilidade a outros. Transferir a responsabilidade que é nossa para outros. Do nosso vizinho. Muito bem. Glória certo, então tá. Nosso horário passou, né? É rapidinho, viu? Passa rapidinho. Certo, mas que Deus abençoe grandemente a todos. Eu, mais uma vez, agradeço nosso irmão Miqueias por estar aqui falando dessa palavra maravilhosa. Então, a responsabilidade. Dá o tema de novo para nós aí. Vencedores assumem responsabilidade. Vencedores assumem responsabilidade. Temos que ser responsáveis dos nossos atos, das nossas atitudes. Muito bem. Chegamos então nos momentos finais. Quero mais uma vez dizer para vocês: compartilhem, inscrevam e se inscrevam no canal. Daqui a pouco nós já lançamos esse conteúdo no YouTube. E vocês inscrevam-se no canal, compartilhem, deixem o joinha, porque assim vocês estão contribuindo para o crescimento e para a propagação do Evangelho, levando o conhecimento a outras pessoas. E não esquecendo, sexta-feira, 8 horas da noite, nós queremos estar novamente aqui para dar continuidade aos estudos da palavra do nosso Deus, que está muito bom. Estamos levando a mensagem, o ensino da palavra, mesmo que de maneira panorâmica, mas a palavra está sendo exposta, o que escreveu no momento, então, o apóstolo Pedro. Iniciamos na carta aos Hebreus, passamos Tiago, estamos em 1 Pedro e depois vamos seguir em frente. Irmão Miqueias, fazendo a oração, pedindo a bênção e a graça para os nossos internautas e depois vamos fazer o encerramento. Então, ora para que a palavra seja
introduzida no coração e na mente dos nossos ouvintes. Deus, Pai querido, Deus poderoso, na tua presença, Senhor, nós chegamos mais uma vez nessa Aleluia, tarde, Jesus. porque nós somos agradecidos que o Senhor tem cuidado de nós, Glória e a somos Deus. agradecidos porque nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. O Senhor nos deu essa oportunidade nessa tarde de nós meditarmos na tua palavra, meditarmos nas escrituras que o Senhor deixou para Glória a nós Deus. seguirmos como caminho, como direção. Dá-nos cada dia mais o Glória a Deus. entendimento, dá-nos cada dia mais o discernimento e a revelação da tua palavra, Deus. Aos que estão em casa, Pai, aqueles que têm dificuldade de Glória a assumir as Deus. suas responsabilidades, aqueles que têm dificuldade de assumir a responsabilidade sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, anciãos, a todos eles, Deus, eu coloco Glória a Deus. na tua presença, para que o Senhor venha aperfeiçoar cada dia cada um de nós, para que nós possamos chegar naquele dia, como diz a tua palavra, ao que vencer, e nós possamos chegar como vencedores, como pessoas que assumiram a responsabilidade Glória a Deus. sobre o maior Aleluia. presente que um ser humano poderia receber, que é a salvação da sua alma, do seu corpo e do seu espírito. Deus, preserva-nos, Pai, para encontrarmos um dia com o Senhor, porque o maior objetivo do sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, que é salvar as nossas almas e um dia nós encontrarmos com o Senhor. Glória a Pai, Deus. abençoa as famílias, abençoa os lares, dá uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Adelar Duarte, abração, Adelar Duarte, a Márcia, Deus abençoe grandemente sua vida, o Samuel, e sim a família toda do Adelar Aleluia. Duarte. Deus abençoe grandemente, estamos chegando no final da nossa live, pedimos que a bênção e a graça do nosso Deus possa estar no coração, e não esqueçam, aqui nós não falamos de religião, nós não falamos de nada mais do que a palavra do nosso Deus. Então, se você quiser aceitar a Cristo no seu coração e na sua vida, procure a igreja mais próxima da sua casa, sempre observando um lugar que pregue a genuína palavra do nosso Deus. E sirva a Cristo, que vai ser bom para a tua vida, para a tua família e para todas os teus afazeres. Deus abençoe a todos e viva Cristo no coração de cada um.